Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de 1 Samuel. Primeira Samuel. Capítulo 1. Todos os dias deixa eu ficar. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Vou fazer uma leitura um pouco longa, peço a atenção dos irmãos. Nós vamos ler do verso 1 ao 18. Nós vamos ler até o 20. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraim, Zuf, filho de Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lã, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, davam porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Verso 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrarás de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza.
Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel, o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, ainda, Pai, na tua casa, diante, Pai, dos teus filhos. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor fale conosco, através da tua palavra, da tua mensagem, que em nome de Jesus, Pai, essa mensagem encontre uma terra fértil, que o nosso coração seja essa terra, e que o Senhor possa fazer a tua vontade em cada um de nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Irmãos, é conhecida da grande maioria das pessoas que estão aqui essa história. Eu já preguei sobre Ana algumas vezes. A semana passada nós estivemos aqui e o tema era uma pergunta, era uma questão: o que mudou? Nós falamos sobre João Batista, nós falamos sobre um grande profeta, sobre um grande homem de Deus, que em determinado tempo da sua vida foi preso. E aí, lá na cadeia, ele tem um questionamento. Ele fica em dúvida se era mesmo Jesus, e ele manda os seus discípulos perguntarem se era o mestre ou se deveriam esperar por outro. Jesus disse que era ele mesmo. Manda os discípulos que contem a João Batista o que está acontecendo naquele momento. E as pessoas estavam sendo curadas, sendo livres, as viúvas sendo cuidadas, os pobres recebendo alimento. Ele estava dizendo: o reino de Deus está sendo implantado na terra, assim como você estava anunciando que seria. E é uma pergunta que nós fizemos a semana passada. É de grande valia que você lembre o que foi falado no domingo, ou quando Deus fala com você, para que você vá mastigando, entendendo no seu coração. A pergunta era: o que mudou? Por quê? João Batista pregava com muita veemência. Em algum momento, alguma coisa mudou no seu coração e ele começa a questionar. E ele é um homem de Deus. Estou dizendo tudo isso para que talvez você que não lembre, ou você que não esteve aqui a semana passada, entenda que o que o Senhor vai falando conosco é uma continuidade. O que mudou do momento em que você teve as suas experiências sobrenaturais com Deus até agora? E nós falamos sobre algumas coisas aqui a semana passada. Pois bem, hoje eu quero colocar um outro tema, uma outra pergunta. E a pergunta hoje é: quem é a sua Penina? O tema de hoje para as nossas vidas é: quem é a sua Penina? E às vezes você talvez pense em uma pessoa que você quer fazer alguma coisa que talvez não seja tão de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta noite, o que eu quero compartilhar com os irmãos, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, é que nós vamos dar alguns exemplos de Penina hoje aqui, não como uma pessoa, mas como um problema, como uma adversidade, como um obstáculo. Porque Penina, na verdade, ela era um obstáculo na vida de Ana, né? A Ana, ela era uma mulher amada pelo seu marido, só que ela não conseguia gerar. Só que o sonho da Ana era o quê? Gerar. E aí, irmão, tem algo que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes o que acontece? Nós temos um sonho, mas até que esse sonho aconteça, nós não conseguimos enxergar e valorizar tudo que Deus já está fazendo nas nossas vidas.
Então eu vejo Ana casada com um bom marido, eu vejo Ana sendo abençoada na vida dela, mas Ana tinha um sonho. E esse sonho que a Ana tinha, ainda não tinha se concretizado. Tem uma coisa que nós precisamos aprender a fazer nas nossas vidas, ou viver nas nossas vidas. Precisamos aprender, e eu tenho dito isso, a aproveitar tudo que nós temos, a usufruir de tudo que nós temos, enquanto nós esperamos o que sonhamos. Talvez você precise de um milagre, talvez você precise de um agir de Deus, talvez você precise que Deus abra a tua madre, encerre a esterilidade. Mas o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, que até que isso aconteça, e eu creio que Deus, Ele é bom, e Ele vai fazer o que Ele prometeu para você na tua vida, mas até que isso aconteça, eu preciso aprender a viver de acordo com o que Deus me colocou, com a minha vida, com a minha família, com a minha igreja, com o meu trabalho. Preciso aprender a me dar com as minhas lutas. Por quê? Todos nós temos problemas. E a Ana tinha esse, mas a Penina também tinha um. Ela era a segunda. Quem deseja no seu coração ser a segunda? Quem quer ser deixado de lado? Quem quer ser menos amado? A Penina, ela deu filhos, e naquela época isso tinha grande valor, mas o amor de Eucana estava sobre a vida de Ana. Ela era a segunda. Então a Penina também tinha problemas. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas. Quem tem problema aqui? Faz assim, ó. Deixa eu dizer algo para você. Nós acabamos de ler neste texto que quem cerrou a madre, que quem fechou a madre, que quem deixou Ana estéril foi Deus. Não foi o diabo, não foi a Penina, não foi Eucana, foi Deus. Então tem coisas que acontecem nas nossas vidas, e quem sabe é o que está acontecendo na sua vida nos dias de hoje, que não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com o plano que Deus tem para a tua vida. Só que até que esse plano se cumpra, e no caso de Ana, ela simplesmente ia gerar o maior sacerdote, o maior profeta que existia naquele tempo, naquela geração. Deus tinha uma promessa tão grande para a vida dela, ela simplesmente, o útero dela simplesmente ia gerar o homem que ia causar um divisor de águas naquela nação, um homem que ia encerrar a apostasia, que ia ser canal de Deus de novo, ia ser ligado um relacionamento do céu com a terra, através da vida de Samuel, que é o filho de Ana. Nós enxergamos os problemas, muitas vezes só vemos a Penina, mas precisamos ter olhos espirituais para entender que Deus tem algo muito maior preparado para nós, para aqueles que não param, para aqueles que não desistem, para aqueles que não são alcançados pela apostasia. E aí, irmãos, a pergunta é: quem é a tua Penina? Ou que tem confrontado você, ou que tem bloqueado você de viver e aproveitar? O versículo 8 que nós lemos aqui, o marido dela fala assim: mas por que você está triste? Por que você está chorando? Por que você não está comendo? Eu te dou porção dobrada, eu te amo, eu cuido de você, a gente faz tudo que para você ficar feliz, mas mesmo assim você não valoriza nada disso, você não está comendo, você está triste, você está amargurada, você está frustrada. Por quê? Porque naquele momento da vida de Ana, ela resolveu no seu coração cultuar o problema e não a Deus. Agora tem uma coisa que é chocante. A Ana vinha todo ano na igreja, mas ela cultuava mais o problema do que ao Deus que ela ia lá entregar a oferta. Por que eu digo isso, irmão? Porque nós estamos na igreja o tempo todo.
porque a gente vem na igreja, porque a gente serve na igreja, porque a gente traz a oferta na igreja, porque a gente vive na igreja. Alguns de nós quase moram aqui. Tem alguns que tem até uma tendinha para ficar aqui, ó. Todo dia tá aqui. Esses somos nós. Mas é possível vir ano após ano, domingo após domingo, semana após semana, cultuar a Deus, mas estar cultuando principalmente, ou acima de Deus, as circunstâncias, os problemas. E eu tenho algo tão espiritual, irmão, e tremendo, forte, que se você entender, as armas do diabo hoje vão perder as forças aqui nesse lugar. Porque foi o que aconteceu com Ana. Um dia a Ana resolveu fazer um culto diferente. E eu espero que você esteja entendendo e o teu coração se ligue nisso. Porque não tem a ver com Deus, irmão. Porque Deus está pronto. Deus tem todo o poder, tem a ver conosco, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa entrega, com a nossa busca, tem a ver com o nosso entendimento, tem a ver comigo e com você. Porque aquele que se achega a Deus, Deus se achega a Ele. Pedir, pedir, e dar-se-vos-á. Você percebe que se hoje o teu coração estiver mais espiritual do que em outros domingos ou em outros dias, Deus ele está falando de uma maneira especial, Ele alcança você e Ele pode transformar. Mas até que Ele transforme, nós precisamos transformar o nosso culto. Quem é a Penina, irmão? Começou falando, Penina literalmente é uma pessoa. E a Penina nas nossas vidas também pode ser uma pessoa. Pode ser os nossos relacionamentos, pode ser o nosso casamento. Quantas vezes nós como líderes, irmãos, o que mais escutamos nos dias de hoje, o que mais oramos talvez, nos dias de hoje são por casamentos. Por pessoas que são crentes, que conhecem a palavra, que sabem que quando se casam se tornam uma só carne, mas que vivem flertando em seus corações com o divórcio, com separação. Eu não aguento mais, eu não quero mais esse casamento. Tem gente até orando para o marido morrer. Não pode separar? Então leva ele, Jesus. Então a Penina, ela pode ser um relacionamento, ela pode ser uma pessoa, assim como era na vida de Ana. Porque se a gente der ouvido, olha isso, se nós ouvirmos mais as pessoas, ou os problemas, ou as acusações, o que você honrar mais no teu coração é o que vai prosperar. Se você ouvir a palavra de Deus, ou das pessoas que amam você, você vai bem. Se você der ouvido para os problemas, irmão, somos humanos. Nós vamos enfraquecendo, murchando, entristecendo. Daqui a pouco você é mais um que está de bico aqui na igreja, amargurado. É mais um que trabalha para pagar as contas e levar comida para casa, mas já não tem alegria de voltar para casa. Tem uma coisa que me deixa feliz, irmão, meu Deus do céu. Eu tenho poucas oportunidades, Jesus sabe, mas é chegar na minha casa, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu amo chegar na minha casa, ter a minha esposa lá, a minha filha, e fazer nada com elas. Eu amo, irmão. Eu quero estar mais, é muita correria, é muita dificuldade. Eu amo, mas não é uma realidade de muitos casais. Tem gente que está arrumando trabalho para não ter que voltar para casa, porque não quer lidar com o problema. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Você precisa lidar, a maturidade precisa nos ensinar que nós temos que lidar com os problemas, conversar olho no olho, resolver as questões.
porque isso vai se tornando algo destrutivo dentro do teu coração, vai matando a alegria, vai apagando a luz, e de repente você está vivendo uma vida preto e branco, mesmo servindo a um Deus que criou o planeta inteiro. Perceba, eu não estou prometendo que você vai viver com Deus, então vai ser tudo bem. Eu estou dizendo para você, como o pastor Arley disse aqui no começo, que se estiver ventando ou a tempestade estiver acontecendo, se Jesus estiver no barco, está tudo bem, porque o barco não vai afundar. Então, se a Penina são relacionamentos, eu preciso ser homem e mulher de Deus para aprender a resolver os meus relacionamentos. Porque a maioria dos casais são frustrados por coisinhas pequenas, por questões, irmãos, que você olha e fala, é sério mesmo? Tem algumas pessoas que a gente ouve e a gente fala assim, meu Deus, se todo o problema da minha vida fosse esse, não é? Mas é um mundo, e se você não resolver, um bichinho vira um monstro. Essa era a hora que você falava, fala Deus. Porque de repente eu estou falando do teu casamento. Você vem à igreja, você entrega o culto, você serve o Senhor, mas a Penina está lá. Que casamento é esse? Que família é essa? Que relacionamento é esse? Acusando. E é um obstáculo, irmão. Por quê? O dia que você não está legal, em casa, nada flui. Nada flui, as coisas já começam, já saiu ruim de casa, irmão. É melhor nem sair. Então nós precisamos aprender, se uma penina na nossa vida, algo que tem nos atrapalhado de viver a promessa de Deus, que tem roubado a nossa alegria, que tem entulhado os nossos sonhos, se for uma pessoa, irmão, não adianta enforcar, não é essa a saída, é diálogo, conversa, resolver, falar, ouvir, tratar. A princípio pode ser algo desconfortável e até doloroso, mas depois traz uma cura tremenda. Precisamos ter relacionamentos saudáveis. Se a tua penina for lutas financeiras, meu Deus, hoje em dia o negócio tá... Tem essas peninas aí, não tem? Olha o que eu estou falando para você, irmão. Lutas financeiras, a maioria temos, irmão. A maioria. Dificuldade mesmo. Tem mês que tem que pendurar uma para deixar para o mês que vem, né? Fala assim, nem sei como é que vai ser o mês que vem, que vai chegar outra, mas Deus vai me ajudar. É assim, irmão? Esse mês eu pago a luz, mês que vem eu pago a água. E no terceiro eu vejo o que eu pago. Só não pode cortar a internet. Corta a luz, mas não corta a internet. Se tiver internet, está tudo certo. Perceba, irmão, lutas financeiras fazem parte das nossas vidas. Vai fazer. Uma hora a gente vai estar melhor, outra hora vai ter problema. O que não pode acontecer é a penina roubar a nossa alegria. O que não pode acontecer é os problemas financeiros roubarem as propostas, o projeto de Deus para as nossas vidas. O que não pode acontecer, eu tenho uma conta para pagar e eu não vim adorar a Deus, e eu não vim entregar o meu louvor ao Senhor, ou eu ficar triste, murcho, amargurado, porque eu estou passando por uma crise financeira, irmão. Nós vamos ter que atravessar, até que se cumpra, até que o Samuel chegue. Nós precisamos aprender a lidar com os conflitos. E se o conflito é na área financeira, irmão, você precisa procurar melhorar, é claro, né? Não dá para gastar, já falei isso em outro momento, gastar mais do que ganha e depois falar que o diabo, o migrador, o cortador, o imundo, o encardido está tentando te atentar, irmão. Não dá. Eu ganho 1.000, gasto 1.100, não é o diabo, é você mesmo.
Aí depois a gente fica falando que é batalha espiritual. Não é não, irmão. É colheita da tua semente. Então existe luta financeira. O que é, por exemplo? Alguém que perdeu um emprego. Alguém que quebrou a empresa. Alguém que precisa de um socorro de Deus nesta área. E eu creio mesmo que Deus tem provisão para a tua vida. Mas olha algo, irmão, que eu vou dizer para você aqui. Se o teu culto mudar, olha isso. Se o teu culto mudar, o que eu estou dizendo é a sua entrega, o teu coração não estiver preso. Ah, se eu vou ter problema amanhã ou não, se eu vou ter dinheiro para pagar ou não. Se o teu culto não tiver relacionado com nada disso, você vai adorar a Deus, tendo arroz para comer, tendo macarrão ou tendo frango. O meu louvor não pode mudar, a minha adoração não pode mudar. A gente habilita o céu quando nós nos comportamos desta maneira. Agora, enquanto eu ficar dando ouvido para Penina, a bênção não chega. Sabe por quê, irmão? Porque quem sabe Ana no seu coração, ela queria competir com a Penina. Ela queria resolver uma coisa que ela achava, que ela queria. Agora, quando ela consagra a Deus, perceba, na hora, ela consagra a Deus, levanta, bate um bandeco, a cara muda, já põe um sorrisão na cara. Tem gente que chegou bicudo aqui, mas vai sair com um sorriso, porque vai entender que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Tem gente dando um glória aí especial. Então, irmão, perceba, nós temos que aprender a lidar com as adversidades. Vamos ter lutas. E eu quero crer, irmão, que o Senhor, Ele abre porta mesmo, para abençoar e dar emprego e te prosperar. Você que é empreendedor, para você crescer e ser abençoado. Mas, primeiro, você tem que entender que Deus já sabe lá na frente. E algumas coisas Deus ainda não concedeu para alguns de nós, aqui neste lugar, porque Ele sabe que isso te afastaria dEle. Que isso roubaria a tua atenção e o teu coração dEle. Porque tem horas que nós pedimos cobra achando que é um peixe. Coisas que vão fazer mal para a gente. E Deus, Ele sabe o que é bom. E nem sempre o que é bom nessa terra é o bom de Deus para as nossas vidas. Então, no momento, escuta isso, irmão. Isso é uma senha. É uma chave. No momento em que você desprender o teu coração, consagrar o Samuel ao Senhor, e falar assim, eu vou abrir a minha empresa novamente, mas essa empresa agora está nas tuas mãos. Essa empresa agora vai ser governada segundo os teus princípios. No momento que você consagrar isso, que você decidir ser fiel, com esse voto no teu coração, irmão, escuta, é o que eu creio, é o que eu vivo. Deus, Ele vem de uma maneira tão extravagante, extraordinária, com muito mais do que a gente pensou. Agora o segredo está aqui, Porque você vai dar alguma coisa para o teu filho que vai atrapalhar ele na vida dele? Por exemplo, você vai dar um videogame para ele jogar na hora de ir para a escola? Faz sentido? Não, você não vai dar. Por quê? Você quer cuidar do teu filho e ensinar um bom caminho. Então tem hora que a gente pede videogame. Eu quero um carrinho, eu quero uma motinha. Eu quero um emprego ali e que não vai deixar eu vir para o culto. A gente fica pedindo videogame para Deus. Deus, Ele sabe o que é bom para a gente, irmão. Ele sabe. Ele é pai, Ele cuida dos filhos. E eu creio que prego aos filhos hoje aqui.
Tem uma coisa que eu tenho dito muito também, que é uma penina nos dias de hoje, talvez seja a tua: ansiedade. Uma geração que não sabe esperar. É a geração do Netflix, né? Não quero mais esperar semana que vem para ver um episódio, eu vou assistir tudo hoje. A gente quer tudo assim, ó. Começa a fazer um curso hoje, amanhã já quer um emprego na área, já sou profissional. Não respeito o tão falado processo que nós falamos hoje, que todo mundo fala, as etapas. E aí, irmão, a ansiedade consome também a energia, consome a alegria. E nós precisamos aprender a lidar com essa penina, até que se cumpra a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a esperar nele. Tem uma coisa linda, irmão, que muitas vezes acontece, é que o não de Deus é mais poderoso do que o sim. Nós precisamos aprender a esperar o sim. Mas a Ana teve que esperar. Enquanto isso, de ano após ano, o que ela ouvia era não. Por quê? O culto estava errado, ainda não era a hora, ela precisava aprender alguma coisa. O que me força a pensar, irmão, que eu tenho que buscar aprender rápido, para que eu não fique tantos anos buscando, procurando. Eu preciso aprender rápido. Agora a ansiedade, Jesus ele fala assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Há uma direção direta do Senhor para as nossas vidas. Agora eu lhe faço uma pergunta, irmão, com toda sinceridade. Você anda ansioso em algum momento? Não pode andar. Não deve andar. Ouço direto que não tem o que fazer. Mais fácil, mais vivo, mais cedo. Sou ansioso, fico nervoso, amargurado, angustiado, triste, desanimado, fraco. Por quê? Porque estou ansioso. Porque eu espero alguma coisa, porque eu anseio por alguma coisa, porque eu não tenho paciência de esperar. Eu digo para você diante de Deus, irmão, que essas palavras precisam ser um bálsamo sobre a tua vida. Mas nós precisamos entender o que Deus tem nos dado de direção. Porque a ansiedade, ela mata os sonhos, mata a alegria, mata os relacionamentos. A ansiedade mata. E eu aprendi uma coisa na carreira cristã: ou você mata a ansiedade, ou ela te mata. Ou você mata o pecado, ou ele te mata. E pecado é a próxima penina, irmão. Por quê? Tem alguns pecados que são de estimação. Escuta uma coisa. Uma coisa é nós falarmos todos são pecadores, e a Bíblia nos direciona nessa visão. Pequei, errei, peço perdão, me conserto. Hoje é uma excelente oportunidade. Um culto de ceia, eu me coloco diante de Deus, peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Mas o que eu faço? Eu largo. Quando eu digo a Deus, peço perdão, o que eu tenho que fazer? Largar. Aquela mulher em João capítulo 8, ela iria ser morta. E aí Jesus, ele livra aquela mulher. Os acusadores soltam as pedras e vão embora. E ele diz: ninguém te condenou, também não te condeno. Agora tem uma coisa: vá e não peques mais. Irmão, o pecado é como um sanguessuga. Você começa aos poucos, parece que é inofensivo.
Parece que não vai fazer mal, que não vai causar dor, mas aos poucos ele vai sugando todas as suas forças, toda a sua energia. Ele vai sugando. Por quê, irmão? Porque o pecado nada mais faz do que causar separação entre o homem e Deus. E Deus é a nossa força. Se eu me separo de Deus, eu vou ficar fraco. Eu vou ter problemas. Eu não vou conseguir ceder ou resistir às tentações. Eu não vou conseguir resistir aos meus problemas. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, irmão. Talvez lembrar, trazer à nossa memória. Pecado é pecado. Se for pequeno, se for grande, se você matou alguém, traiu, mentiu, pecado é pecado. E o pecado vai destruir você. Se a tua penina é o pecado, você precisa hoje, você pode dizer hoje? Romper com isso. Precisa confessar e deixar. Se você mente por um bom motivo, porque tem gente, o crente não mente para fazer mal, né? Somente para fazer bem, né? Se você mente, irmão, você precisa se consertar. Você deveria falar, sabe o que agora? Senhor, me ajuda. Sabe qual é a minha principal oração, que Deus mais me ouve? Se tivesse um relatório de oração aqui, e Deus fosse expor o que eu oro, a maioria das minhas orações, elas começam, ou no meio elas têm, Senhor, me ajuda. Porque sem Jesus, sem Deus, irmão, tudo é destruído, acaba tudo, não dura nada. E é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer você resistir, romper e vencer o pecado. Mas agora é possível então eu vir à igreja todo domingo e continuar pecando? É possível vir aqui entregar o culto C&A e continuar pecando? Você que diga. Como tá? Então se a penina... Você tem que pôr um microfone, irmão. Ele fica cantando aqui no meu ouvido. Aí eu dá vontade de eu cantar, mas é ele que tem que cantar. Para mim só ajudar ele. Todo dia o pecado vem me chamar. Todos os dias o pecado vai bater na nossa porta. Todos os dias, irmão. Para causar morte, porque o salário do pecado é a morte. Nos ajuda, nós precisamos romper, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Uma coisa ela é certa, ainda que ninguém esteja fazendo. Mas ela é errada, ainda que todo mundo esteja fazendo. Não mudou, os valores não mudaram. Jesus, ele é imutável. Então se está todo mundo errado ou errando, que não é o caso, mais um exemplo, eu não vou seguir no erro porque está todo mundo fazendo, porque continua sendo errado. Então a nossa oração agora deveria: Senhor, me ajuda, porque eu preciso vencer o pecado. Preciso vencer, irmão, isso é tão sério, porque tem gente cuidando de um pecado como se fosse um cachorrinho de estimação. Esse cachorro vai crescer e vai comer você. O pecado precisa sair fora da tua casa. Pecado da prostituição, da pornografia, da mentira, do roubo. Isso precisa sair fora das nossas vidas. O pai da mentira é o diabo, irmão. Todas as vezes que você põe uma mentira na tua boca, você associa a sua vida ao diabo e se separa de Deus.
Se o pecado é a sua penina, você precisa romper com ela. Há uma outra penina, irmão, muito presente nos dias de hoje. E nós precisamos combater isso. Frieza espiritual. Crentes que já foram fervorosos e que hoje andam frios espiritualmente. Frio. Não é daqui, irmão, escuta. Não é Viva Assembleia Batista. Eu preguei numa assembleia ontem. Foi uma bênção. Eu não tenho falado de igreja, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de prédio. Eu estou falando sobre os nossos corações. Se eu não tenho mais prazer de me prostrar e chorar na presença do Espírito Santo, e me derramar na presença do Espírito Santo, alguma coisa está errado, eu preciso me consertar. Se Deus me deu dons, e esses dons eles não têm fluído mais na minha vida, irmão. Agora eu tenho algo lindo para te falar. Do mesmo jeito que esfriou, pode pegar fogo de novo. Depende do teu culto. Depende da tua entrega. Depende do teu desejo. Tem alguém que diz assim: eu tenho saudade do Espírito Santo. Mas ele não foi embora. Como ter saudade de alguém que não foi embora? A saudade é real, mas é porque não há mais relacionamento. E esse Espírito te trouxe aqui hoje para dizer que ele deseja se relacionar com você. Por quê? Porque Deus, Ele nos amou primeiro. Irmão, até a vontade de adorar é Deus que nos dá, irmão. Então de repente aí no teu coração você já está pensando assim, é verdade, eu ando frio, eu nunca andei assim, eu preciso mudar. Não é um sentimento, nem uma emoção, é o Espírito Santo de Deus falando, soprando no teu coração. Eu quero você bem pertinho, eu quero caminhar com você, eu quero estar presente na sua vida, eu quero me relacionar contigo. Ei, abre mão das peninas, deixa os problemas de lado, deixa o que de repente é uma luta, ou que não está dando certo de lado, porque vale muito mais a pena colocar o coração naquele que te chamou, naquele que está esperando, irmão. Sabe o que eu penso? A Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Quando ouviu a voz dela. Só que a Ana não falou. Ela não tinha palavra, presbítero. E Deus ouviu ela, sem ela falar. Porque o que ela tinha para entregar naquele momento eram lágrimas. Eu não sei o que você tem para entregar, irmão. Eu só sei que o Espírito Santo quer receber de você algo que venha de dentro do teu coração, algo que venha do mais profundo do seu íntimo, algo que seja verdadeiro, genuíno, não algo que vai impressionar o irmão ou a sua família, porque às vezes nós somos crentes e nós pensamos, eu preciso me portar assim, preciso falar desta maneira. Não, o que a Ana fez era o seguinte: eu já tentei de todas as maneiras, nada deu certo, tudo que eu tenho é as minhas lágrimas. Ela se prostrou e começou a chorar. Posso estar enganado, irmão, mas no meu coração o que eu penso que nos dias de hoje o que falta é lágrima. Eu não sei como você está, mas o que eu penso é que falta é rasgar o coração mesmo, sem reservas, sem conceitos, sem religião. É colocar tudo que tem diante de Deus.
Ela estava chorando lá, irmão. Você acha que ela só falou palavras bonitas? Pensou no coração coisas bonitas? Não. Ela estava falando assim: olha, eu sou triste mesmo. Eu sou amargurada mesmo. Eu dei errado em tudo que eu fiz. Não era uma verdade, mas era um sentimento dela. Eu dei errado em tudo que eu fiz. Aquela mulher lá fica me afrontando. Tem um monte de filho. Eu tenho um sonho. Esse sonho não se realiza. Eu não aguento mais. Ela se rasga. Não diante de Eli. Não diante de um sacerdote, mas diante de um Deus que ama. Um Deus que é amor. Ah, irmão, bendito foi o dia que eu entendi que Deus, Ele é justiça, Ele é. Que Deus, Ele é correto em tudo, Ele é. Mas que acima de tudo isso, Ele é amor. Que Ele não vai te cobrar nada que Ele mesmo não tenha te capacitado para viver. Deus é amor. E porque Ele te ama tanto. Porque Ele te ama tanto, mesmo vendo você, vindo de culto após culto, semana após semana, igreja após igreja, mesmo Ele vendo a tua vida, você se queixando, reclamando, mesmo você não valorizando tudo que de bom Ele tem feito na tua vida, ainda assim Ele coloca os ouvidos dEle à sua disposição para ouvir o teu clamor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, irmão, e começasse a clamar diante de Deus. Eu não sei qual é a sua penina. Talvez seja tudo isso que eu falei hoje aqui. Eu gostaria de ouvir a tua voz agora, irmão. E se você não tem voz, quem sabe as suas lágrimas. Mas por favor, aproveite esta oportunidade, não saia daqui sem ser tocado por Deus aqui neste lugar. Comece a orar agora. Senhor, sobre todo relacionamento frustrado, casamentos, relacionamentos com filhos, com irmãos, meu Deus, tudo que tem bloqueado e impedido, Pai, o teu agir, Pai, sobre a vida dos teus filhos, tem bloqueado o rio, o manancial de fluir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que toda inveja, quem sabe a Penina sente inveja da gente, Pai, põe isso por terra. Mas também, Senhor, perdoa as vezes que nós temos inveja da Penina. Limpa isso dos nossos corações, meu Deus. Senhor, se o nosso problema é ansiedade, luta financeira, desemprego, Pai, falência, lutas e lutas gigantes, Pai. Derrotamos o leão e aparece o urso, derrota-se o urso, aparece o gigante, derrota-se o gigante, vem um exército. Meu Deus, que nós possamos colocar o nosso coração em Ti, Pai, para que o Senhor possa nos fazer vencer essas lutas. Agora, meu Deus, se a nossa penina é a frieza espiritual, eu quero orar, Senhor, em especial por isso nessa noite. Porque a frieza espiritual nos afasta de Ti, Pai, e abre a porta para todas essas outras batalhas nas nossas vidas, Pai. Senhor, não permita, Pai, nos socorre, nos ajude. Não permita, meu Deus, que essa frieza espiritual nos alcance. Não permita que a frieza espiritual tome conta dos nossos corações. Não permita, Pai, que nós estejamos aqui na Tua casa por religião. Não permita, Pai. Não permita, Senhor, que a gente venha Te servir por obrigação. Acende um fogo dentro dos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ouve, Senhor, os clamores aqui neste lugar.
A Penina era frustrada, Pai. Mas a voz dela, Senhor, paralisou Ana. E enquanto Ana estava paralisada, Samuel não podia nascer. Mas eu creio, Senhor, que a esterilidade está sendo posta por terra. Em nome de Jesus. E o Samuel vai nascer. Eu quero que você venha aqui na frente, irmão. Se você sente a necessidade de receber uma oração, nós vamos impor as mãos. E você vai vencer. Você vai vencer essa frieza espiritual. Você vai vencer essa luta contra esse pecado. Esse pecado que você tem dito que vai largar e não larga. Irmão, vem para cá, nós vamos orar por você. Se você anda frio espiritualmente, vem para cá, nós vamos orar por você. Não permita que nenhuma penina saia daqui vitoriosa nesta noite. Não permita, irmão, porque é o teu clamor que vai habilitar o céu aqui neste lugar. Tem bastante gente para vir aqui, irmão. Sai do teu lugar, cria coragem e vem. Recebe essa oração. Entrega as suas lágrimas aqui neste lugar. Se rasgue diante de Deus. Se rasgue diante dele, porque é ele que tem resposta. Porque todas as vezes que fazemos uma pergunta, quem é a Penina? O céu tem uma resposta. Quando estamos dispostos a ouvir qual é a direção dos céus, do céu ele nos responde, e há uma resposta da parte de Deus sobre a tua vida aqui neste lugar. Aleluia.